Boa quarta, galera! Primeiro ano, bem-vindos à aula de Química. Semana passada a gente teve vários assuntos, várias pontuações interessantes. A aula até demorou mais um pouquinho, porém foi uma aula muito cheio de conteúdos. Vocês precisam nessa parte para vocês entenderem melhor a dinâmica da tabela periódica. Eu já começo a aula de hoje já enchendo vocês de conteúdo de novo. Mas hoje eu vou tentar ser mais sucinto, vou tentar não arrastar tanto a aula, porque vocês já fizeram uma pesquisa a nível de tabela periódica. Então, a partir daí vocês já sabem um pouco mais do assunto. Claro que a gente ainda vai trabalhar ponto por ponto. Mas esse trabalho ajudou não só vocês a terem uma nota, mas também a vocês entenderem um pouco mais o conteúdo antes da gente ver. Assim vocês estudam e quando chegam aqui para a aula, vocês têm uma noção já mais estendida do que seria o assunto. E qualquer dúvida que tenha ficado durante a elaboração desse trabalho, a gente vai tirando aqui, ok? Recapitulando. Semana passada a gente viu muito sobre o diagrama de Linus-Pauling, ou diagrama de distribuição eletrônica. Vimos lá as 7 camadas, KLMNOPQ, vimos que essas camadas são distribuídas em SPDF. Cada uma dessas camadas elas têm basicamente uma quantitativa de elétrons que cada um vai ter. Então lembrem, camada L vai ter 2, camada K vai ter 2, camada L vai ter 8, camada M vai ter 18. Por quê? Com base nisso a gente consegue ter a distribuição eletrônica com base nos subníveis. A gente utiliza os subníveis SPDF e o número máximo de cada subnível, que é 2, 6, 10 e 14. E aí a gente falou de como os subníveis são colocados. A gente tem os quadradinhos, que significam os orbitais. Cada orbital vai conseguir ali acoplar 2 elétrons. E aí, por exemplo, na camada K, eu tenho o limite de 2 elétrons. Então, eu só tenho um S2. E aí eu tenho o subnível, eu tenho a camada 1, que é a camada K, eu tenho o subnível S e tenho 2 elétrons, que é correspondente a esse subnível. Já na camada L, eu tenho 2S2, 2P6. E aí eu tenho 2, que significa minha camada L, o 2 significa camada L, o S significa subnível S e 2 ali significa 2 elétrons. 2P6 significa 2, camada L, P é subnível P, e 6 a quantidade de elétrons que eu tenho ali naquele subnível P. Nós citamos alguns exemplos em relação a até mesmo como fazer a distribuição eletrônica. E aí a gente segue alguns passos. Primeiro a gente faz a verificação de quantos elétrons tem, e aí a gente vai de acordo com o número atômico. Cada um tem o quantitativo, e vocês sabem o que é o número atômico, tá lá nas nossas aulinhas passadas, a gente até aprendeu a calcular ele. Quando a gente aplica o diagrama de Linus-Pauling, a gente tem que seguir um nível de sequência em relação a nossos níveis de energias. Vamos fazer a distribuição eletrônica do ferro para a gente fechar essa matériazinha de uma forma melhor. Então, pegando o ferro, que ele apresenta o número atômico 26, para aplicar o diagrama de Linus-Pauling, a gente percorre com o indicador do modelo. Como assim? A gente vai fazendo as setinhas, vai de 1S2, aí 2S2, 2P6, 3S2, a gente vai seguindo essa sequência. Porém, uma coisa que eu tenho que ter noção é que, por exemplo, os níveis de energia vão se dividir da seguinte maneira: 1S2, 2S2, 3S2, 3P6. Depois do 3P6 não é o 3D10, é o 4S2 e depois o 3D10. Se vocês olharem direitinho, vocês conseguem enxergar isso de acordo com as linhas diagonais. Vou colocar aí na telinha de vocês. A gente obedece os níveis de energia de acordo com a linha, com essas linhas verticais que estão aparecendo aí na telinha, com cada um deles. A gente vai respeitando essas linhas
e com base nelas a gente vê o nível de energia de cada subnível, ok? Quem é que tem menos energia, quem é que tem mais energia. Mas continuando. No ferro a gente tem 26 elétrons. Para fazer a distribuição, a gente, assim, fica até um bizu a gente colocar as camadas logo, K, L, M, N, O, P, Q. Colocando as camadas, a gente vai completando cada um dos seus subníveis. A gente coloca 1s2, 2s2, 2p6 e aí a gente vai colocando de uma por uma até ver onde é que a gente vai chegar. A gente tem que fazer uma observação importante que o ferro só tem 26 elétrons, então a gente tem que fazer o cálculozinho matemático dessa distribuição. Então a gente fica com 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e 3d10, dando um somatório de 26 elétrons, que é o número total dessa distribuição do nosso ferro. Para ficar mais assim, de uma forma mais explícita para vocês, eu vou colocar aqui do ladinho como é que fica a distribuição em cada uma das camadas. Por exemplo, na camada K a gente fica com 2 elétrons, na camada L a gente fica com 8 elétrons, na camada M a gente fica com 14 elétrons e na camada N a gente fica com 2 elétrons, ok? E aí a gente finaliza a nossa distribuição eletrônica. Vocês vejam que essa matéria ela não é tão difícil, é mais por base de análise de vocês e um cuidado na hora do preenchimento aí de cada distribuição eletrônica, ok? Finalizamos esse conceito de diagrama de Linus Pauling de distribuição eletrônica. Professor, mas por que a gente viu isso só agora, essa parte de distribuição eletrônica? Porque a distribuição eletrônica ela vai servir como base para vocês terem uma noção da tabela periódica, por incrível que pareça. A tabela periódica também é dividida principalmente de acordo com a camada de valência, ou seja, quantos elétrons eu tenho na minha última camada. Pegando a tabela periódica, desculpa. A tabela periódica. Os grupos, as famílias, são geralmente divididos de acordo com essa distribuição eletrônica da camada de valência. Por exemplo, os metais alcalinos, que são a primeira família, eles têm um elétron na sua camada de valência, enquanto os metais alcalinos terrosos têm 2. E essa sequência, pulando os metais de transição, continua até ter 8 elétrons na camada de valência, que finaliza na família dos gases nobres. Mas a gente vai ver isso mais com calma, mais para frente. A gente já viu a tabela periódica, quem foi o responsável por criar essa linda tabelinha. E é importante ressaltar que ela é organizada em linhas horizontais de ordem crescente de número atômico. Professor, não entendi. Nós iremos ter grupos, no caso, que são as famílias também, que são essas colunas. Cada coluna da tabela periódica é chamada de grupo ou família. Essas colunazinhas aí, em linhazinha reta para vocês, são chamadas de família. Cada uma dessas famílias possui algumas propriedades. E aí eu já falei da primeira, por exemplo, a primeira família possui um elétron na camada de valência, a segunda 2 elétrons. A família 13, que a gente considera a família 3, família 13, família 3, a gente diz que ela tem 3 elétrons na camada de valência. A família 14, que é a família 4, 4 elétrons. A família 5, que é a família 15, 5 elétrons. A família 6, que é a família 16, 6 elétrons. E a família 17, que são com 7 elétrons. E por último, a família 18, que são eletricamente estáveis, possuem 8 elétrons na camada de valência, também conhecido como os gases nobres. A primeira família tem um nomezinho bonitinho, que são os metais alcalinos, e a segunda família, os metais alcalinos terrosos. A família 16 ou família 6 são os calcogênios, a família 17 ou a família 7 são os halogênios, e a família 18, esse nomezinho mais bonitinho, são a família dos gases nobres. Professor, e as outras famílias não tem nome? Por exemplo, a família 13. A família 13 vai ser conhecida como a família do boro, porque o boro está lá como o primeiro. E aí a família 14, que é a família 4, é conhecida como a família do carbono. E a família 15 ou a família 5 é conhecida como a família do nitrogênio, ok?
Existe também, professor, e esse vão que fica da suposta família 3 para a família 12? Esse pessoal é conhecido como metal de transição, que são aí os elementos, digamos que a gente tem os elementos representativos e os elementos de transição, externa ou interna. Os elementos representativos são essas famílias principais, assim, digamos. Já os elementos de transição eram todos os elementos que acompanhavam da família B. Vocês vejam que lá em cima na tabela periódica a gente tem um A, 2A e assim uma sequência, e também tem algumas tabelas que trazem a família 1B, 2B, 3B. Porém, a gente considera que são os elementos de transição da família 3 à família 12, como eu disse. E esse pessoalzinho, ele tá ali com seus elétrons da camada de valência nos subníveis D ou F. Essa é uma das grandes diferenças das outras famílias que vão ter ali os seus subníveis em outros locais, e a gente vai ver isso com mais calma. A gente tem também os elementos de transição internas, que são aqueles expostos regularmente como os demais da tabela periódica, que tem um nível eletrônico na camada D. E a gente tem os elementos de transição internas, que são os elementos que estão abaixo no corpo principal. É aquelas duas linhazinhas, essas duas linhazinhas estão aí na tela para vocês, que geralmente são os lactanídeos e os actinídeos. Aí eu vou colocar na tela para vocês como é que fica essa parte de elementos representativos. Vocês veem que os elementos representativos, eles estão na família 1 a 8, considerando a família 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Os elementos de transição externa, eles estão na família 3 a 12. E os elementos de transição interna são essas duas colunas que ficam lá embaixo, ok? A gente já viu que tem as colunas, que vão ser as famílias, e agora as linhas na horizontal, que são o que? Os períodos. Cada linha horizontal dessa significa um período. Professor, e o que são isso? Eles indicam a quantidade de camadas eletrônicas que o átomo possui. Professor, não entendi. Vamos lá. Na primeira linha, todos que estão na primeira linha, se todos vão ser só dois, no caso, que é o hidrogênio e o hélio. Eles vão ter apenas uma camada eletrônica. Professor, ainda não estou entendendo. Gente, vocês lembram que a camada eletrônica varia da camada K, L, M, N, O, P, Q, certo? Então, elas vão ter essas subdivisões com base nas camadas. Por exemplo, o pessoal que está no primeiro período, na primeira linha horizontal, que é apenas o hidrogênio e o hélio, eles apresentam somente a camada K. Já o pessoal que está na segunda linha, ou seja, segundo período, eles apresentam a camada KL. E aí, sucessivamente, começa. O pessoal que está no terceiro período vai apresentar a camada KLM. E assim, de acordo com o que vai descendo na tabela periódica, vão aumentando os números de camadas. Então, eu tenho o período 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e cada um desses períodos significa que eu tenho a adesão de uma nova camada, ok? Então, hoje, o que foi que a gente aprendeu sobre a tabela periódica? Nós aprendemos que existem os grupos, as famílias, e existem os períodos, que são essas linhas em horizontal. Professor, mais uma vez eu te pergunto, preciso saber decorar da tabela periódica? Não, mas é importante saber onde os principais elementos químicos se encontram. E aí existem alguns bizus que são mais frasezinhas e a gente vai discutir um pouco elas hoje. Não é para vocês decorarem, é para, de uma forma mais engraçada, assim, digamos, uma forma mais lúdica, vocês absorvam. Então, vamos lá. Primeira família, o grupo dos metais alcalinos. Tem uma frase que é bem interessante, que tirando o hidrogênio, a gente fica com Lignac roubou Césio de Frâncio. E vocês veem que cada uma parte dessa frase, ela agrega algum elemento químico. Lignac
roubou Césio de Frâncio. Essa seria para os metais alcalinos. Segunda família, que são os metais alcalinos terrosos, Bela Margarida casou-se com o senhor Barão Raimundão. Aí vocês veem de novo aqui, ó. Bela significa aí o berílio, Margarida, Mg, casou-se, tem o Ca. E aí a gente vai seguindo essa métrica dos elementos químicos de cada família. Família do boro. Belas alunas gatinhas indo telefonar. E aí vocês veem o boro, alumínio, galho, ó. Belas, já tem o boro, alunas, Al, que seria o alumínio, gatinhas, que seria o galho, e aí vão vindo na sequência. Tem a família do carbono. Caras sinistros geralmente sentem problemas. A família do nitrogênio. Nosso pai assa saborosos biscoitos. A família dos calcogênios, que é a família lá 16, os 7 poloneses. Essa é uma das mais famosas. A última, a família ainda eletricamente instável, que seria a família dos halogênios. Fusca, claro, branco, inteiramente atolado. Ela é um pouco maior. E aí, vão seguindo uma sequência lógica para que vocês não precisem decorar onde estejam cada um desses elementos químicos, ok? Assim, não. Mas se vocês souberem os principais, a gente vai tratar cada um dos elementos, conversar um pouco sobre eles, vocês vão começar a ganhar mais tato sobre cada um desses elementos químicos, sem ter que decorar a tabela periódica, ok? Por hoje eu fui mais calmo, eu acho que hoje teve um conteúdo mais leve. Fiquem com esse conteúdo, semana que vem a gente vai ser mais puxado, porque a gente vai finalizar os conceitos da tabela periódica. Hoje, o exercício de hoje vai ser o quê? Quem não me entregou o exercício de pesquisa na semana passada, vai ter hoje e somente hoje para me entregar. Então, quem fez o exercício de semana passada, hoje fica livre. Então, vocês estudem só um pouquinho a mais, assistam esse vídeo. Quem não fez, faz hoje. Hoje vocês mandam no Google Classroom. Eu vou expandir o tempo de vocês enviarem. Vou fazer um novo post no Google Classroom. Vocês colocam o exercício de vocês, porque lembrando, vale nota. Porém, vocês só vão ter hoje, porque já dei prazo toda semana passada até hoje para vocês enviarem. Quem ainda não enviou, vai ter a opção de enviar hoje o exercício de pesquisa sobre as características da tabela periódica, ok? Lembrando que são 2 folhas. E aí perguntaram, professor, como são essas 2 folhas? São 2 folhas inteiras? Pessoal, quando eu falo de 2 laudas, quando eu falar de uma lauda, eu estou falando só de uma face da folha. Quando eu falar de 2 laudas, eu vou estar falando de 2 faces da folha, ou seja, uma folha frente e verso. Quando eu falar de 3 laudas, uma folha frente e verso e uma folha frente. E aí eu vou avisar vocês, porque teve gente que ficou com dúvida. Então eu vou pedir 2 laudas, ok? Então, atentem-se. Quem fez, então, essa semana pode descansar, respirar, não vai ter atividade. Quem não fez, coloque a atividade em dias, porque vale nota, ok?